Para você que já me conhece, quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula Ancelotti, meu blog é o Mais Que Lindeza e hoje eu tô com um convidado ilustre, muito especial, doutor, estudioso, enfim, autodidata, tudo. Mas eu vou deixar ele falar sobre ele. Vocês já devem ter visto alguma coisa aqui em parceria com Fit for Mind. Eu trouxe a pessoa Fit for Mind para vocês conhecerem e ele dizer, claro, quem ele é. Oi pessoal, tudo bem? Primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui no Mais Que Lindeza com a Ana. Eu sou o professor Leandro Rain, eu sou formado na área de neuroreabilitação visual, também na parte de nutrição esportiva, sou sociólogo também e estou fazendo educação física. Então, assim, eu sempre digo que o meu canal, ele é um facilitador, ele é um aproximador de profissionais, de pessoas que têm algo para ensinar de importante para vocês, através do meu canal, porque eu não posso falar sozinha sobre nutrição, sobre educação física e sobre coisas que só um profissional pode falar. Então, eu procuro sempre trazer um profissional para esclarecer melhor as dúvidas de muita gente. Então, vocês viram aí, o Leandro ele vai falar um pouquinho da história dele como pessoa física. Eu acho que eu vou focar na questão do emagrecimento, né? Que eu acho que isso tem a ver com o meu canal, né? Que é o Fit for Mind. Eu tinha 60 quilos a mais, eu emagreci depois de inúmeras dietas, tentativas e eu sempre tinha o efeito rebote, né? Que todo mundo conhece, que ele sobe e desce da balança, que a gente acaba sofrendo isso demais. Então, dentro da minha expertise na parte de neurociência, eu fui estudar isso e entender por que eu não estava conseguindo emagrecer. Foi quando eu vi que, na verdade, que para emagrecer a gente precisa ter um objetivo que não perder o peso. E aí fica estranho, porque você fala assim, eu quero emagrecer e eu preciso perder peso, e aí as pessoas focam muito na quantidade de peso, não precisa perder. E na verdade eu venho e falo que para emagrecer não precisa saber, né, questão se focar em perder peso. Porque na verdade você tem que ter um objetivo maior, né? A gordura para o nosso corpo, não na questão da saúde, tá? Mas na questão do organismo, da fisiologia, o seu cérebro entende ela como uma coisa positiva, como uma reserva de energia para momentos que de repente você está lá na caça, então o seu cérebro ele tem um pensamento paleolítico, então você acha que o seu cérebro na verdade pensa modernamente, não, ele é bem burro nesse aspecto, ele é bem antigo, e na verdade ele pensa na gordura como uma reserva naquele momento que você de repente vai ficar sem comer 1, 2, 3 semanas, porque você está sem uma caça, né, que você está só vivendo à base de frutas, então ele vai usar, né, das próprias reservas que ele guardou, que são as gorduras, para poder sobreviver. Então, assim, se você coloca na sua meta, né, mesmo que inconscientemente, de perder peso, então o seu cérebro já vai trabalhar contra você, porque ele vai querer guardar aquela gordura. Então aquela coisa assim, de ficar em jejum 3, 4 dias, você na verdade você perde líquidos e na verdade você acaba acumulando até gordura. Porque... Você é tipo um camelo, quando você fica assim, o seu corpo fala assim, opa, vai faltar, vou guardar aqui pra... Sim, ele começa a guardar gordura de coisas que você nem comeu, na verdade. Então é bem complicado. Então, na verdade, qualquer processo de emagrecimento tem que dosar aí os macronutrientes, que são os lipídios, os carboidratos, as proteínas, né? E mais importante de tudo é entender que todo o processo começa na mente. Então você tem que criar um objetivo dentro da sua mente cujo resultado final seja estar mais magro, né? Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Nosso objetivo não é pregar magreza, e sim a saúde. Algumas pessoas me criticam, assim, eu recebo poucas críticas, mas as que eu recebo, Ana, você só fala de magreza. Não, gente, eu falo de saúde. A partir do momento que o corpo ele está obeso, ele está acima do peso, é porque ele não está saudável, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 145 quilos, né, 60 quilos a mais, eu corria de final de semana, fazia provas de 5K, eu nadava 2, 3 vezes por semana, eu tinha uma vida ativa, né, trabalhava pra caçamba, e tinha uma vida totalmente louca, porque eu era palestrante internacional, era coordenador de curso, então eu viajava igual um louco e ainda atendia. E fazia pesquisa e tudo mais. Só que, por que eu resolvi emagrecer? Não foi uma questão de estética. Eu me vi com 35 anos, com pressão alta, dentro de um histórico familiar de todos os meus tios e da parte materna, inclusive minha mãe ter falecido por problemas cardíacos e diabetes, e eu estava com pressão alta, eu estava levando isso de boa, tranquilo, mas quando eu me vi com pré-diabetes, né, quando eu tive esse diagnóstico, eu fiquei bem preocupado. Então eu resolvi emagrecer, mas para pensar na minha saúde mesmo. Meus pais faleceram super cedo, tanto o pai quanto a mãe, e minha irmã também era obesa na época e tinha decidido fazer a cirurgia
bariátrica, eu era contra. E a gente procurou médico juntos e eu vi que eu podia fazer a cirurgia pelo convênio, foi que me assustou. Eu falei, eu não vou fazer, porque isso está na mente e eu vou correr atrás. Então eu fui fazer por questão de saúde, na verdade, fui buscar isso através da saúde. Não foi por uma questão de estética, a estética foi deixada a segundo plano, até porque eu não me via gordo, né? E outras coisas que também eu fui perceber depois que eu tinha sim um pouco de depressão, mas não era perceptível, a minha libido estava lá embaixo. Então, assim, tipo, minha testosterona quando eu fiz o exame estava muito baixa. Então, assim, são coisas muito sérias, né? Então, a obesidade, ela estava acabando com a minha saúde, com a minha mente e com o meu corpo também. Então, é uma questão de se amar. As pessoas, é uma questão de se amar, eu me amo gordinha. Se a pessoa se ama acima do peso e ela não tem nenhum problema de saúde, então, ok, ela está se amando mesmo. Se ela diz que se ama, mas ela está com problema de saúde, ela não está se amando. Porque ter um problema de saúde já começa que vai fazer mal pra você. Então, como você pode dizer, eu amo você, mas eu vou te machucar, tá? Isso não existe, né? Não, Então, é a mesma coisa. Você tá fazendo mal pro seu corpo. Você come alguma coisa que você sabe que você não deve comer. E aí você continua fazendo, então não é uma questão de se amar, é uma questão de se auto-boicotar. Quando eu comecei meu processo, eu percebi que funciona isso para mulher funciona muito mais do que para homem, tá? E aí se você vê na adolescência, por exemplo, que as meninas são mais comuns esse tipo de procedimento que nos homens não tem, que é a questão do diário. Então eu vi que o diário seria uma coisa importante para automotivação. Então eu fui e criei meu Insta, fechado, né, que eu tinha um pouco de vergonha, e comecei a seguir todo mundo que estava em processo de emagrecimento, das grandes celebridades, na época era a Bela Falcone, a Grazi, a Graciane, que eram pessoas influentes, a Pugliese nem estava tanto assim, mas estava começando. Eu comecei a seguir essas pessoas, mas comecei a seguir pessoas normais também. E eu vi exatamente isso, pessoas que estavam acima da média, do padrão estético formatado que a sociedade fala que seria legal, e falava, eu sou gorda mesmo, eu não vou emagrecer porque eu estou bem comigo, não sei o que lá. Só que eu percebia, eu não atacava essas pessoas, não tinha necessidade disso, mas eu percebia que tipo, essas pessoas se escondiam, faziam recursos com filtros, com roupas, com fundos, para não aparecer. Coisas que eu fazia também quando eu comecei a me propor. Eu tinha muita vergonha, porque na verdade eu tinha muitos alunos que iam começar a fazer um Insta sobre emagrecimento e ia combinar com a minha área de neurovisão. Mas eu fiz fechado, convidei alguns amigos, algumas pessoas para me seguir e comecei a ser seguido por pessoas comuns, né? E eu percebi exatamente isso, que as pessoas elas se escondem, usam a gordura como uma barreira. Muitas vezes se dizem satisfeitas por não ter tido sucesso em dieta. Eu acho assim, a pessoa para falar com certeza, isso é uma opinião minha, de que tipo, ela está de acordo com a gordura que ela tem, se ela estiver bem em saúde, ela nunca tentou nenhuma dieta, ela nunca tem nenhuma tentativa. Agora, se a pessoa já teve alguma vez na vida, alguma tentativa para emagrecer, então é porque aquilo não faz bem para ela, né? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu me peguei com quase 68 quilos, eu meço 1,62 m e quase 68 quilos era muito pra mim. Eu falei, gente, não é possível que eu tô pesando isso. Aí eu vi uma foto, me assustei. E naquele momento, o meu ideal foi voltar ao corpo que eu tinha antigamente. Não foi ficar magra, foi recuperar o meu corpo antigo. E aí eu recuperei o meu corpo, consegui, todo mundo acompanhou aí a minha vida, sabe o que aconteceu. Eu consegui recuperar. E aí quando eu recuperei o meu corpo, eu cheguei ao ponto de tipo, beleza, tô tranquila. Mas aí eu acho que a gente tem sempre que se colocar um novo objetivo na vida. E agora o meu é definir, é ganhar um pouco mais de definição, mesmo porque eu cheguei nos 40 anos. Então eu quero ter um corpo um pouco mais toleado, mais definido. E esse agora é o meu objetivo. Mas claro, tudo com saúde. E, Leandro, a gente trabalhou uma dieta, mas não é uma dieta, nossa, vou passar fome. É uma reeducação, né? Para o meu corpo se readaptar. Então, eu acho que é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Para começar, né, a parte do Fit for Mind, que é um canal dele, que o Fit for Mind é um canal onde a gente vai falar sobre todos esses componentes de treinamento mental para você conseguir atingir seus objetivos, seja de emagrecimento, melhorar seu foco, sua concentração. Não é um canal só exclusivo sobre emagrecimento. E o Fit for Mind é ajuste a sua mente. Né? A tradução seria ajustar a sua mente, ajuste para a sua mente. Muita gente pensa que é fitness para a mente, mas também pode ser. Mas assim, a ideia principal é um ajuste para a sua mente.
para você aprender técnicas da neurociência para melhorar seu foco, sua concentração, sua motivação, e com certeza isso te ajuda no seu processo de emagrecimento, melhorar, aprender questões de aprendizado e dicas, né, de como eu cheguei lá e continuo mantendo o meu peso e me coloco aí sempre em novos desafios. Esse eu acho que é o seu caminho, né? Já fui triatleta, já fiz um desafio ano passado com 38 provas, que eu fiz desafios como atravessar os Andes correndo e provas desafiadoras. Esse ano eu estou me desafiando dentro do fisiculturismo também, para transformação total do corpo. E depois eu não sei, talvez seja outro projeto. Então, com esse vídeo a gente quer dizer pra você aqui que você pode ajustar sim a sua mente para encontrar a sua melhor forma, seja você emagrecer muito ou pouco, ou simplesmente melhorar a sua alimentação para ter uma vida mais saudável, não importa o que você se propõe. Então eu vou falar pra você aqui, coloca aí o que você se propõe, escreve pra gente aqui embaixo qual é a sua proposta pra sua vida. O ano tá terminando, então nada melhor do que um final de ano e um começo de um ano novo para que as pessoas elas mudem, né? Elas comecem. E dá tempo, porque tipo, na verdade, o seu cérebro ele funciona através de neurônios, são células nervosas, esses neurônios comunicam entre si. Para você criar uma nova via, né, um novo neurônio funcionando para uma coisa, ou seja, para você criar uma rotina, você precisa de 21 dias. Então, por exemplo, se você ficar 21 dias sem comer açúcar, no 22º dia, seu cérebro vai entender aquilo como uma rotina. Então, ele vai pensar que daqui para frente, né, o açúcar não é mais necessário na sua vida, né? E eu dou um exemplo do açúcar porque ele entrou na nossa vida há pouco tempo, assim, 5 séculos só, né? Então, assim, tipo, 21 dias, né? Então, você tem 21 dias para você cortar da sua vida uma coisa ruim, por exemplo. Começa uma coisa de cada vez. Mulher gosta muito de trabalhar com promessa, eu acho muito legal a promessa. Eu estou hoje 35 dias, zero açúcar, zero, e eu fiz uma promessa. Então até o dia Natal, eu não vou comer nada de açúcar no Natal, claro, eu vou me dar o jeito de comer uma fatia de pudim de leite, que acho que é o doce que eu mais gosto. A gente vai falar sobre isso pra vocês no nosso canal em conjunto, que é o Fórmula do Emagrecimento. Vocês vão encontrar aí o blog e o Facebook, mas aqui no meu canal eu quero desafiar você a entender qual é o seu objetivo, qual é a sua meta para o seu corpo ou para a sua saúde. Comenta aqui embaixo que depois a gente volta com outros vídeos explicando melhor para vocês e tentando ajudar vocês. Eu queria mostrar um pouco do Leandro e mostrar que o emagrecimento ele começa na sua cabeça. Só 21 dias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele volta pra gente comentar sobre outros assuntos. Espero muito ter ajudado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Segue ele aqui, ó, Fit for Mind. Me segue, _Anzelotti. Não esquece de dar seu joinha no vídeo e se inscrever no canal. Beijo, até o próximo vídeo.